Bom, vamos lá. Tá todo mundo vendo direitinho? Qualquer coisa que vocês precisarem, que vocês quiserem perguntar, vocês podem me interromper. Abrem o microfone e perguntem, e eu vou, então, mostrando tudo que a gente conseguir identificar aqui, tá? Primeiro com o coração fechado, né, inteiro. E depois a gente, então, vai abrir para poder ver as câmaras cardíacas. Então, olha, tá aqui o coração inteiro. A morfologia dele é muito parecida com a nossa. Ele só é um pouco mais alongado. Nosso coração é um pouco mais atarracado, né? E existe uma proporção média de tamanho do coração do indivíduo que é da nossa mão fechada. Então, ele é um órgão pequeno, relativamente, né, comparado com a sua importância. Então, a gente vê, mesmo esse coração sendo de um equino, a gente vê o ápice, assim como no nosso. Então, tudo que eu descrever aqui é porque se repete no coração humano. Então, eu tenho para baixo e para a esquerda um ápice, para cima e para a direita uma parte mais alargada, que é a base do coração, justamente de onde saem os grandes vasos que estão em relação com alguma das câmaras, como a gente viu. Cada câmara cardíaca está em relação a algum vaso da base, pelo menos. A gente consegue ver as aurículas, olha que bonitinho. Elas são as projeções dos átrios. Então, eu consigo ver a aurícula direita, ó, é uma orelhinha mesmo de animal, ó. E a aurícula esquerda, ó, é igual uma orelhinha de cachorro caída. Então, as aurículas. Eu quero, inclusive, aproveitar para chamar a atenção para um aspecto que a gente discutiu muito no eletrocardiograma. A gente costumou estudar coração vendo as câmaras num corte frontal, onde a gente via as paredes que separavam as câmaras. Mas, num coração inteiro, a gente não consegue visualizar aqueles septos. Mas a gente consegue visualizar estruturas que correspondem à posição interna dos septos, interatrial, interventricular e atrioventricular. Quais são essas estruturas? Olha só, justamente esse sulco aqui, ó, que ele chama sulco coronário, a gente não estudou, não precisa, mas ele coincide com a posição do septo atrioventricular. Ou seja, aqui onde está a minha pinça é o limite de ventrículos e de átrios. Só que numa vista anterior, os átrios não são visualizados porque eles são mais posteriores, ó. Olha como que a parede dos átrios é molenga. Aqui está o limite, ó, o sulco coronariano, e aqui, daqui para cima, a gente tem os átrios. Então, os átrios são muito mais molinhos, justamente por causa do volume do miocárdio nessa parede. Mas embaixo, ó, a parede dos ventrículos é muito mais robusta, mais desenvolvida, justamente pela força de ejeção que essas câmaras fazem para o sangue sair do coração, né? Então, eu identifiquei a posição externa relativa do septo atrioventricular, e agora eu vou mostrar para vocês a posição externa relativa do septo interventricular, ou seja, a gente vai conseguir dividir os ventrículos direito e esquerdo. Essa deposição de gordura aqui, ó, descendo até o ápice, coincide com um outro sulco que o coração tem, que aloja uma das coronárias, a chamada artéria interventricular anterior. Então, a coronária está aqui, mas em volta dela há uma grande deposição de gordura, como vocês estão vendo. Isso é a nossa referência. Eu tenho o septo interventricular nesta posição, lá dentro do coração, obviamente. Então, aqui está a divisão dos ventrículos direito e esquerdo, e aqui está a divisão entre átrios e ventrículos, tá? Então, eu vejo, na hora que a gente cortar o coração, vocês vão ver que há uma desproporção entre volume de câmaras entre si. Os ventrículos ocupam uma área muito maior do coração do que os átrios, por razões óbvias, né? Como a gente já falou hoje, a força de ejeção
dos ventrículos tem que ser muito maior do que a dos átrios. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a traqueia, que eu consegui tirar com um pedacinho de traqueia. Então, eu quero manipular a traqueia, apertar, ó, para vocês poderem ver que ela consegue combinar duas características que, num primeiro momento, seriam impossíveis da gente ter na mesma estrutura. Que é, olha que bonitinho, manter-se sempre aberta. Olha lá, aqui passa ar constantemente, então esse tubo não podia colabar. Então, ele se mantém sempre aberto, mas ele é flexível, olha. Ele consegue se movimentar com os movimentos constantes da inspiração e da expiração e com a movimentação do pescoço, por exemplo, né? Outra coisa que a gente consegue ver nessa traqueia foi aquele aspecto da sua constituição, onde, além de eu ter semianéis intercalados com partes moles, a parte posterior da traqueia não tem cartilagem, ela só tem parte mole. Ela é feita somente de ligamentos e músculos, justamente pela relação que ela mantém com o esôfago, né? A anatomia, ela se mantém constante, principalmente em animais próximos, como grandes mamíferos, né? E a única diferença é tamanho, posição, relações, mas as estruturas se mantêm. Outra coisa que preservou aqui, que a gente conseguiu tirar um pedacinho, vai ser ótimo para vocês terem uma ideia do que seria uma membrana serosa, que reveste os órgãos torácicos e a maioria dos abdominais. Todos os torácicos e a maioria dos abdominais. Então, no tórax nós temos pericárdio e pleura, nós acabamos de ver pleura hoje, inclusive, e no abdômen a gente tem peritônio, que vocês vão ver em outra disciplina. Olha aqui está o aspecto de uma membrana serosa. Vejam, isso aqui é a lâmina parietal do pericárdio seroso. Olha, ela é fininha, escorregadia, olha. Eu estou deslizando o pericárdio em cima do coração. E a gente, então, consegue entender a aplicação desse revestimento seroso. Esse órgão bate constantemente dentro de um saco contentor, que é o pericárdio. O pericárdio de fora, que é o fibroso, ele é muito mais forte, mas o de dentro é assim, ó, ele é seroso, fininho, brilhante e escorregadio, fazendo a função de deixar o coração bater dentro do saco fibroseroso que o contém, sem ter atrito com as paredes. Bom, vamos então identificar. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem ver alguma questão especial, vocês podem abrir o microfone e me chamar, tá? Nós vamos então identificar os grandes vasos da base. Olha só, o vaso mais anterior do coração é o tronco pulmonar. Veja, o coração está na posição e esse vaso que sai do ventrículo direito, ó, é o tronco pulmonar. Então, está aqui, ele não está dissecado, né? Está com todos os vasos e eu não tenho tesoura de dissecar aqui, mas esse é o tronco pulmonar. Se vocês puderem ver aqui, ó, aqui está o ponto onde o vaso foi seccionado. É uma artéria, né? Se chamando tronco, trata-se de uma artéria, é o vaso que vai se dividir em artérias pulmonares direita e esquerda. E aqui a gente tem as veias cavas. Olha que interessante, gente. Como que a parede do átrio é molenga, ela é fraca, frágil, ó. Aqui está a abertura da veia cava inferior. Estão vendo? Aqui, que é aquele vaso que a gente até viu hoje, figuras bem gerais da cava inferior, é aqui que a cava inferior chega, trazendo sangue dos membros inferiores da parte inferior do abdômen. E aqui está o coto da veia cava superior. Olha, gente, isso vai ser muito bacana para a gente melhorar
a nossa compreensão de espessura de parede de veia e de artéria. Olha a espessura da parede da veia cava superior. Olha isso aqui. É muito molinho. Olha, é muito fininho. E, no entanto, nós acabamos de ver o tronco pulmonar. Olha a grossura dessa parede. Então, veias têm parede fina e são mais calibrosas que as artérias correspondentes. E as artérias têm parede mais grossa e são menos calibrosas que as veias correspondentes. E por último, aqui já estão os ramos da artéria aorta. Depois que eu cortar, a gente vai conseguir identificar melhor. E a gente consegue ver aqui, antes de abrir, a gente consegue ver as veias pulmonares, ó, em número de 4. As duas esquerdas, aqui uma das direitas, deixa eu encontrar a outra. Aqui, que bonitinho. Aqui, ó, 4 veias pulmonares. Eu não sei se vocês estão vendo direitinho, ó. 1, 2, 3, 4. As 4 veias pulmonares, vindo 2 de um pulmão, do pulmão direito, e 2 do pulmão esquerdo. Bom, vamos abrir então o coração para a gente a artéria aorta está escondidinha aqui atrás. Vamos secar ele primeiro para a gente poder ver. Primeira coisa que eu vou fazer é desbastar um pouquinho essa base do coração para a gente poder ver as válvulas cardíacas. Então, eu não tenho em casa bisturi, material adequado, eu vou ter que usar uns instrumentos que a gente tem na cozinha mesmo. Pronto, agora a gente vai conseguir. Acho que vou ter que tirar até mais um pedaço aqui desse átrio. Vai ficar melhor. Ah, que bonitinho os músculos pequenos que tem nos átrios. A gente não estudou isso não, mas ele é cheio de músculos. Aqui, que bonitinho, gente. Igualzinho o nosso. Cheio de músculo por dentro, fazendo saliência dentro do átrio da sístole atrial. Bom, agora nós vamos, olha que beleza. Isso aqui, essa vista que eu fiz, é inclusive uma mesma vista que a gente usa em alguns desenhos. Por exemplo, no estudo das válvulas cardíacas. Então, olha, o que a gente fez? Nós cortamos justamente ao nível do septo atrioventricular, olha. Eu tirei os átrios. E aí a gente consegue ver as válvulas, olha. Justamente esse aqui é o ósteo atrioventricular esquerdo, com a válvula mitral. Então tá aqui a válvula, ó, com as cordas tendinhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo, na hora que a gente abrir, a gente vai conseguir ver melhor. Mas eu quero mostrar as válvulas para vocês no lugar, in situ, né? Onde ela fica. Então, a válvula mitral e do lado direito, a válvula tricúspide. Eu vou ter que tirar um pedaço mais desse átrio. Que bonitinho. Pronto. Então, no lado direito, eu também tenho a válvula lá dentro, ó, ocupando o ósteo atrioventricular, a válvula tricúspide. Na hora que a gente abrir, a gente vai conseguir visualizar. Olha, a chegada da cava inferior foi mantida na parede do átrio. E olha só, artéria aorta e tronco pulmonar. O tronco pulmonar é o vaso mais anterior do coração.
Num corte transversal, a gente vê tronco pulmonar, aorta, tricúspide e mitral. Agora, eu quero mostrar as válvulas semilunares para vocês. Vou cortar mais aqui. Ah, que bonitinho. Ó, no tronco pulmonar, olha lá os bolsinhos lá dentro. Vou ter que cortar mais, senão vocês não vão ver. Não posso cortar muito. Vou cortar com tesoura. Não posso cortar muito, senão eu vou destruir a válvula. Então, olha lá. No tronco pulmonar, olha lá, um bolsinho, uma válvula semilunar. Não sei se está dando para vocês verem. O outro bolsinho. E o terceiro bolsinho. São 3, olha que bonitinho, gente. São 3 válvulas de endotélio, simplesmente. É do endocárdio que esse negócio é feito. E na hora que elas enchem de sangue, ó. Se cada bolsinho desse encher de sangue, o vaso fecha completamente. E aí o sangue não volta para o ventrículo. E a válvula aórtica é igual. Aqui, essa, ele faleceu quase fechada, ó. A válvula está quase fechada. Olha que bonitinho. Deixa eu arrumar aqui. Olha aqui. Que bonitinho. Os bolsinhos quase fechados lá no meio, ó. Estão vendo? Um bolsinho, outro e outro. Eles estão quase encontrados no centro e a válvula está fechada. E aqui, ó, a saída de uma das coronárias, porque as coronárias são formadas dentro dos bolsinhos. Aqui uma coronária, ó, a coronária direita especificamente. Ó, eu introduzi a pinça na saída da coronária. Deixa eu tirar um pedaço disso aqui. A tesoura também tá cega. Olha lá. A saída da coronária, ó. Olha lá. Aqui tá a coronária andando aqui, ó. A coronária direita, que é o que vai irrigar metade direita toda do coração. Bom, então a gente viu as válvulas e agora a gente vai conseguir ver as válvulas de uma maneira mais geral, porque a gente vai fazer um corte frontal do coração para a gente poder ver as estruturas. Essa membrana brilhante, eu esqueci de mostrar para vocês, que a gente é quase indistinguível do miocárdio, mas a gente vê, ó, realmente, principalmente aqui, ó, nesse pedacinho, ó, um pouquinho tá saindo, ó. Estão vendo? Ó. Ó. Essa membrana finíssima, ó, serosa, é a lâmina visceral do pericárdio seroso. A gente tinha visto no tecido que eu tirei a lâmina parietal do seroso. Então, a visceral, ela recobre o miocárdio para ele não ficar nu, né, exposto, ele é recoberto por uma membrana serosa. Bom, então vamos abrir. Nós vamos fazer um corte frontal no coração. Eu não vou separar ele completamente. Ó. A gente, então, consegue ver. Olha que beleza. O septo interventricular. A parede do miocárdio do lado esquerdo.
Esse lado aqui tá melhor para vocês verem. Do lado esquerdo, que é muito mais espesso, do lado direito, o septo interventricular. E a gente consegue ver, olha que bonitinho, as projeções do miocárdio que prendem as válvulas, ó. Tá aqui a válvula. E aí, com as cordas tendíneas, que não deixam a válvula reverter em direção ao átrio. Tá aqui uma cúspide, ó. Essa é a válvula mitral. Tem uma cúspide e a outra cúspide que ficou na outra metade, ó. Tem que conseguir pensar. Aqui, ó. A outra cúspide da mitral, ó. Uma e a outra. Com as cordas tendíneas e os músculos papilares, né? Que só limitam a movimentação da válvula. Ela funciona sozinha e ela só tem essa limitação aí. E no lado direito, a tricúspide. Aqui. As válvulas, né? Componentes da tricúspide. Olha aqui, ó, uma cúspide tá aqui inteirinha. Ó. Uma cúspide tá aqui inteirinha para vocês poderem ver. E como que ela é fixada na parede do coração. A outra cúspide, né? Como a gente cortou, ela descaracterizou. E a outra cúspide que ficou lá atrás. Ó. São 3 cúspides no lado direito. Com as suas fixações, né? A gente abriu o coração assim, ó. Então, uma parte, um músculo papilar tá para cima. O que mais que a gente consegue ver? A gente consegue ver o aspecto diferente do endotélio, revestindo, né, o endocárdio do coração, e o miocárdio. Ó. Eu tenho o endocárdio e o miocárdio. Então, o coração tem as câmaras revestidas por um tecido que é o mesmo que reveste os vasos por dentro, já que o coração, embrionariamente, é um vaso modificado, é uma fusão de uma artéria com uma veia. Então, o lado venoso seria a veia, o lado arterial é a artéria, embrionariamente falando, tá? Então, a gente vê direitinho, olha, a parte de músculo do miocárdio, ela é bem vermelha, e aqui a gente vê que o revestimento tem um pouquinho de opacidade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Patrícia. Não. Eu observei que você manipulando o órgão aí, você usou o dedo indicador e o polegar nas cavidades das artérias. Levando para o coração humano, o calibre das artérias seria o mesmo ou naturalmente eu acho que seria? Bem parecido com isso aqui. É quem está falando, Marco? Olha só, bem parecido com isso aqui, Marco. O calibre do tronco pulmonar, a artéria aorta talvez seja um pouco mais calibrosa na gente, tá? Na verdade, é até legal da gente discutir isso aqui. Vocês viram o tamanho do potrinho. Ele não tem o tamanho de um adulto humano, por exemplo. Então, o coração, ele acompanha depois o crescimento do indivíduo. Então, essa aorta está menos calibrosa, claro, né? Bem possível, porque se trata de um indivíduo jovem. Então, em um adulto humano, a gente vê isso aqui muito mais calibroso, na aorta, por exemplo, mas o tronco pulmonar um pouquinho só, talvez, mais calibroso que o que a gente está vendo aqui no cavalo. Vocês querem ver um problema decorrente desse aspecto que nós estamos analisando? Que o coração cresce acompanhando o crescimento do corpo? Cirurgias cardíacas de substituição de estruturas ou de correção de estruturas, se elas forem feitas em indivíduos muito jovens, elas depois têm que ser corrigidas em fases-chave do desenvolvimento. Então, depois na puberdade é feita outra cirurgia e depois na adolescência, no fim da adolescência. Né? Então, a nossa aorta e o nosso tronco pulmonar se parecem muito com esses calibres, como eu disse, repetindo, mas a aorta é um pouco mais calibrosa no adulto e o tronco pulmonar um pouquinho mais só. Era isso, Marco? Que eu entendi certo sua dúvida?
Ok. Mais alguém, gente? Patrícia, Pois não. você na aula anterior tinha falado, né, sobre a tênia ou a arteriosclerose também. Sim. E onde que elas se encontram, assim, dá para ver? Rafael, olha só. Nesses lugares que eu mostrei para vocês, que correspondem à localização interna dos septos, são os lugares que as coronárias caminham, que são no sulco interventricular anterior, no sulco interventricular posterior e no sulco coronário, que dá a volta no coração todinho, entre os átrios e os ventrículos. Vocês podem ver que esse potrinho já nasceu cheio de gordura, olha, nos lugares que as coronárias andam. Há um depósito de gordura visceral normal no trajeto das coronárias. E são essas que entopem. Eu não sei se eu vou conseguir dissecar uma para vocês verem, porque eu estou sem instrumento adequado. Eu vou tentar aqui. Essa faca aqui é muito boa, ela é até perigosa. Aqui, achei uma. Mas ela não é uma tesoura adequada que a gente usa para divulsionar os tecidos. Ai, aqui, eu consegui. E aí, essas artérias entopem, Rafaela. Essas. E eu quero, é até bom que a gente vê por que elas são tão fáceis, tão suscetíveis a sofrer arteriosclerose. Porque elas são muito finas. O calibre delas é muito pequeno. Deixa eu só acabar de separar ela aqui. Eu precisava de uma tesoura de ponta fina. Pronto. Olha só. Olha a grossura dessa artéria. Ó. Ó. Ela, inclusive, está aberta. Ela está mais larga porque a tesoura, a faca pegou a superfície dela e ela abriu aqui por dentro, ó. Mas, aqui, ó. Essa artéria aqui entope, ó. Essa é uma das coronárias, o nome geral delas é coronária. Mas essa aqui ela chama artéria interventricular anterior, que é um ramo da esquerda. Aqui a gente tem a coronária direita, ela sai da aorta e anda aqui contornando até aqui atrás e fornece o ramo interventricular posterior. Isso aqui é outra coronária. Aqui tá até mais bonitinho de vocês verem, ó. Isso aqui é a coronária. E a coronária esquerda, além de dar um interventricular anterior, dá o ramo circunflexo que contorna para o outro lado e encontra aqui atrás com a direita. Há um fechamento do circuito das coronárias aqui atrás do coração. Tá? Então, resumindo, quem sofrem aterosclerose são as coronárias. E elas são vulneráveis porque elas são muito finas. Então, é fácil entupir uma artéria dessa num lugar que já há depósito natural de gordura, de triglicérides. E por que entupir essas artérias mata o indivíduo? Porque elas suprem o miocárdio. A parte funcional do coração que realiza o trabalho de bombeamento é esse músculo aqui, ó. E ele, então, precisa ser suprido adequadamente com nutriente e oxigênio. Entupiu essa artéria, o território que ela irriga vai morrer. A morte do miocárdio chama infarto agudo do miocárdio. E ele, então, tem aquela questão toda histológica que nós discutimos no último módulo, de o coração precisa, o miocárdio ele é ótimo condutor elétrico e as partes infartadas passam a ser um obstáculo para o trajeto do impulso elétrico, do potencial de ação para o funcionamento do coração. Então, esse comportamento elétrico do coração, ele precisa ser corrigido por um marca-passo. O nó sinusal dá para ver também? Não dá. Em corações muito pequenos assim, Rafaela, ele é uma estrutura muito pequena e eu também já tirei o átrio. Ele fica na parede do átrio, perto da veia cava superior. Sim, isso que eu ia perguntar. Então, a gente, né, eu tirei os átrios, mas é muito difícil.
uma estrutura legal da gente ver. Feixe, complexo estimulante do coração, é coração de boi, né? Coração de boi é desse tamanho assim, ó, né? Razões óbvias. E aí a gente consegue, é uma ótima peça da gente dissecar os componentes do complexo estimulante, nosso material, nosso ato ventricular e os feixes de risco, né? Aqui a gente não vai conseguir, ele fica muito impregnado junto com o miocárdio, e a gente não consegue identificar, é uma estrutura pequena e é uma estrutura histológica, né, gente? A gente não, corações muito pequenos, eles passam a quase imperceptíveis. Mais alguém, gente? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Patrícia, Pois não. você falou sobre as cúspides que ficam dentro do coração. O que são elas e a função delas? Ótimo, Daniel. As cúspides é o mesmo, é o sinônimo de válvula. E cada válvula cardíaca tem um número diferente de válvulas. Eu tenho dois grupos de válvulas cardíacas. As válvulas atrioventriculares, que estão, obviamente, entre os átrios e os ventrículos, que chamam mitral ou bicúspide, e a outra chama tricúspide. Que são essas aqui, ó, que ficam exatamente no limite entre átrio e ventrículo. Então, aqui eu tenho, deixa eu ver, a melhor cúspide que dá para a gente ver aqui no meu coração é essa aqui, ó. Isso aqui é uma cúspide da válvula mitral. É um componente. Eu não sei se você lembra ou se você viu nos vídeos das aulas que eu mostrei para vocês um coador de pano, de café. As válvulas mitral e tricúspide, elas são iguaizinhas ao coador de café. E aí, cada componente do coador, cada partinha do coador é uma cúspide, que é sinônimo de válvula. As válvulas pulmonar aorta, elas têm os iguais e elas têm 3 válvulas semilunares, que é o nome do seu componente, que são os bolsinhos de camisa, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá um bolsinho, assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui um bolsinho, ó. Aqui não tá encostando as partes, ó. Tá? Então, cúspide é a unidade estrutural das válvulas atrioventriculares, que é o sinônimo de válvula. Eu não sei se responde. Ah, e a função, né, Daniel, que você perguntou? Todas as 4 válvulas funcionam para impedir o retorno do sangue para o compartimento anterior. Então, a válvula atrioventricular, o sangue volte para os átrios, e as válvulas pulmonar e aórtica servem para o sangue não voltar para os ventrículos. O sangue sempre tem que ir de átrio para ventrículo para o vaso da base. Se ele tentar voltar esse caminho, a válvula impede o seu retorno. Ou é o que deveria acontecer se ela estiver íntegra funcionando. Mais alguém? Ô, Patrícia. E quem tem sopro no coração? Em que lugar que fica aí no coração? Nas válvulas. Na ausculta, né, aquele exame que é feito com estetoscópio, que o médico pega e fica auscultando o seu coração lá com aquele negocinho redondo. O som das bolhas cardíacas que a gente viu na fisiologia, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Esses sons correspondem ao fechamento das válvulas. Na hora que o sangue tenta voltar por um caminho inverso que ele devia ter, a válvula fecha e faz um barulho, um estampido, que é a interrupção de um fluxo muito natural, que é para equilibrar as pressões nos lugares que ele está passando. Quando o coração não está funcionando direito, que as válvulas permitem um pouquinho de retorno de sangue,
faz um som parecendo sopro na ausculta. Então faz tum, 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 tum. A gente ouve o som do sangue passando da câmara para outra, ou do vaso da base para a câmara. Isso aqui é o sopro. Mas existem sopros de diversos graus. Tem sopro leve, tem menino que nasce com sopro e morre velhinho de outra coisa, de outra doença. E tem sopros severos, então tem vários graus de sopro. E nesses sopros importantes, a válvula precisa ser substituída por uma prótese valvar. Existem próteses metálicas e existem próteses com o tecido de carneiro ou de porco, próteses biológicas. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma fábrica desse negócio, que era Sanju, foi vendida para Abbott, aquela indústria farmacêutica, que fica aqui na Pampulha, perto ali da UFMG, a fábrica, que vem, né, faz esses equipamentos todos de equipamentos, não, essas próteses que vão substituir artéria para substituir válvula, marca-passo, é tudo produzido aqui, tá? Então, sopro é uma disfunção da válvula cardíaca, pode ser das atrioventriculares ou da pulmonar e da aórtica. Eu falei com vocês, inclusive, que os sopros podem ser decorrentes de outras infecções não tratadas. O sopro pode ser adquirido ao longo da vida. Vocês viram aqui a consistência de uma válvula. Olha aqui. Ó, ela é molinha, ó. Ela precisa se mover naturalmente com o comando das pressões das cavidades, com o fluxo do sangue. Ela precisa mexer sozinha. No entanto, se essa estrutura impregnar com bactéria, ela inflama e ela, na cicatrização, ela enrijece e ela não mexe mais como se movimentava antes. Então, o sopro pode ser adquirido por uma infecção não tratada. Dores de garganta em crianças, que é muito frequente, os médicos se preocupam por isso, por causa de patologias no coração. Cáries é um problema de saúde pública por causa de alterações cardíacas e infecções, artrites, infecções em articulações, tá? Porque a válvula, a bactéria migra, impregna na válvula. Aqui, achei uma bonitinha, ó. A válvula impregna com a bactéria e ela passa a não funcionar mais como antes. Acho que vai ser bom vocês verem assim. Ó. Não sei se tá dando para vocês verem. Aqui a válvula, ela é molinha, ó. Tá? Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Claro, nada impede que vocês possam, depois que forem, né, tá sendo gravado, depois que vocês verem o vídeo de novo, ou pensarem em mais alguma coisa, vocês me perguntarem. Bom, então, nós vamos terminando por aqui e nós vamos continuar o respiratório na semana que vem. Vamos ver a fisiologia, a hematose, o que acontece no alvéolo. Hoje, pior que meu papel ficou lá na sala que eu dou aula. Eu acho que eu lembro. Unidade 4, seção 2. A gente tem um exercício na pós-aula. Eu pedi para vocês um relatório da nossa prática, está lá especificado direitinho. Eu quero que vocês tentem lembrar ou consultando para vocês listarem o que a gente conseguiu ver aqui no coração equino. Tá? Então, é uma atividade lá, não é quiz, porque ela é aberta, mas é uma atividade que está vinculada na pós-aula lá no APA. E eu estou à disposição, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, e nós vamos encerrando a reunião por aqui. Patrícia, você pode repetir, por favor? Porque o meu travou aqui na hora que você estava falando. Onde que tá mesmo?
Ah, tá na unidade 4, seção 2, que é no encontro de hoje. É o após obrigada. de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem. Tá ok? Então, tenha uma boa semana, pessoal, e a gente continua, então, segunda que vem.